Meus amigos, a dica de hoje vai para o tema da aplicação das normas constitucionais no tempo. Quando a gente entende o estudo da teoria geral da Constituição, ou quando a gente ainda não conhece tecnicamente o estudo da teoria geral da Constituição, a gente percebe que teoria geral envolve a construção de um raciocínio. E envolve uma construção de raciocínio sobre a norma constitucional e a sua aplicação no tempo. A primeira pergunta que a gente precisa resolver e compreender é, olha, eu tenho uma Constituição hoje, a Constituição, vamos admitir que eu esteja inserido no contexto de uma Constituição de 67, com o advento da emenda constitucional de 69, o AI de 69, tá? Essa Constituição é a Constituição vigente. Vamos admitir que eu esteja lá naquele momento histórico. Com o advento da nova Constituição de 88, o tempo se passou, veio a Constituição de 88, com o advento da Constituição de 88, a promulgação da Carta Constitucional de 88, o que aconteceu com a norma constitucional anterior? Ah, professor, não sei. Então, você vai saber agora. Com o advento de uma nova Constituição, a Constituição anterior ela é integralmente revogada. Ela é expurgada do mundo jurídico, ela deixa de ter vigência, validade e produção dos seus efeitos. Vamos pensar na teoria geral, no poder constituinte originário. O poder constituinte originário não é aquele poder de criar uma nova Constituição, de inaugurar um novo regime jurídico constitucional. O PCO tem essa característica. E se ele possui esta característica quanto valor fundamental, ele inaugura uma nova ordem jurídica, ele instaura um novo regime. O regime constitucional anterior ele deixa de ter vigência, validade, portanto ele é integralmente revogado. Essa é a ideia quando a gente pensa em normas constitucionais. Aí alguns da doutrina, você pode se deparar com este estudo um pouquinho mais aprofundado, alguns da doutrina vão dizer o seguinte, olha, na verdade, com o advento de uma nova Constituição, a gente poderia trazer uma desconstitucionalização do texto anterior. Eu traria essas normas constitucionais anteriores, exemplo a Constituição de 67, e traria elas para o mundo jurídico constitucional de 88, num status infraconstitucional, o que seria denominado este momento de tese da desconstitucionalização. Eu tinha a norma que tinha viés constitucional, olha que interessante, ela tinha viés constitucional, norma constitucional, inserida no contexto da Constituição de 67, mas que com o advento da Constituição de 88, ela passa a ter um status infraconstitucional. Essa tese, ela é suplantada por alguns da doutrina, mas o melhor entendimento é, eu até poderia aplicar esta tese, desde que houvesse previsão expressa pelo poder constituinte originário ao instaurar uma nova Constituição. Poder Constituinte originário de 88, ao instaurar a nova Constituição de 88, não trouxe essa previsão de desconstitucionalização da Constituição de 67. Portanto, todas as normas anteriores integralmente revogadas. Mas essa tese, ela pode acontecer. Então, pode aparecer na sua prova dizendo que o Brasil adotou essa tese. Não, o Brasil não adotou essa tese com a Constituição de 88. Poderia ter adotado? Até poderia, desde que houvesse previsão expressa no texto constitucional. A tese em si trabalha esta ideia. Eu tenho norma constitucional, com o advento de uma nova Constituição, essas normas, elas são aceitas pelo novo regime jurídico, mas com viés infraconstitucional. Elas descem no nível de constitucionalidade para a infraconstitucionalidade. Esse é o cenário que a gente fecha agora no estudo da aplicação de normas constitucionais no tempo, tá, pessoal? No tempo. Beleza, professor. Normas constitucionais no tempo. E se, olha que interessante, e se eu pensar nas normas infraconstitucionais? Eu vou lançar um exemplo aqui para você. Eu tenho uma lei federal de 1982. Quando esta lei federal nasceu,
ela estava sobre a égide da Constituição de 67, com o AI de 69. Ela era regida por este regime constitucional. Veio a Constituição de 88, o que é que acontece? Essa lei federal de 82, ela permanece no mundo jurídico? Ela é expurgada do mundo jurídico? O que é que vocês acham? Ela permanece, ela continua sendo dotada de vigência ou ela é expurgada? Aí nós temos um entendimento de que se a norma constitucional, ou melhor, norma infraconstitucional, ela for materialmente compatível com a nova Constituição, exemplo, se a Lei Federal de 82 for materialmente compatível com a Constituição de 88, ela será recepcionada. Se ela não for materialmente compatível, não há esta compatibilidade do ponto de vista material, tecnicamente o seu conteúdo não se alinha ao novo regime jurídico, à nova Constituição, haverá uma não recepção, ou alguns gostam de dizer revogação. Então essa é a ideia quando a gente pensa sobre normas infraconstitucionais. A lei de 82, quando nasceu a Constituição de 88, se ela guardar compatibilidade material, ela será recepcionada. Se ela não guardar compatibilidade material, ela será não recepcionada. Esta recepção, ela não é expressa, tá? Ela vai na interpretação do texto, no âmbito do Poder Judiciário, analisando casos concretos. Há uma recepção do ponto de vista jurídico também da comunidade acadêmica, etc. Então esta é a lógica. Eu só preciso ter aqui compatibilidade material. Isso aqui é importante, tá? Eu não preciso de compatibilidade formal. A forma enquanto ela foi criada, ela precisa guardar conexão com a nova Constituição. Não, basta apenas a compatibilidade material. Se houver a compatibilidade material, recepção. Se não houver, não recepção. A compatibilidade formal é irrelevante, tá? Eu quero um exemplo, professor, porque o tema ele é espinhoso, é difícil, é abstrato. Então vamos pensar aqui em uma Lei Ordinária Federal de 1982. Vamos manter a lógica aqui exemplificativa. Aquela lei federal, ela nasceu enquanto lei ordinária. Ela tem critérios mais simplificados para a sua aprovação. Lei ordinária, maioria simples a sua aprovação, tá? Só que a Constituição diz que aquele tema, ele é um tema afeto à matéria de lei complementar. É um tema que se amolda à lei complementar. Esta lei ordinária federal, esta LOF, ela nasceu em 82, ela guarda compatibilidade material com a Constituição de 88. O que ela traz de valores de texto normativo e valores principiológicos estão alinhados com o comando da Constituição. Entende-se que se há compatibilidade material, eu vou recepcionar essa norma. Sim, eu vou recepcionar essa norma. Ah, Diego, mas ela não tem compatibilidade formal. Ela nasceu enquanto lei ordinária e a Constituição diz que este tema precisa nascer enquanto lei complementar. Ok, enquanto forma não há este alinhamento, mas a recepção do ponto de vista normativo e sua aplicação desta norma infraconstitucional no tempo pede apenas uma compatibilidade material. Ela, uma vez tendo compatibilidade material, ela será recepcionada. Ah, mas ok, então ela vai ser recepcionada como? Como lei ordinária ou lei complementar? Ela formalmente nasce, a capa dela é uma lei ordinária 1, 2, 3, 4, 5. Mas materialmente ela é lei complementar. Ela vai ser recepcionada como se lei complementar fosse. E se hoje quiserem alterar esta lei federal de 82, vírgula, que nasceu enquanto lei ordinária, vírgula, será preciso uma lei complementar. A alteração vai demandar o mesmo conteúdo, o mesmo amparo normativo. Esta é mais ou menos a ideia. Isso aconteceu em alguma medida com o nosso Código Tributário Nacional, mas regido sobre ordem jurídica diferenciada. O Código Tributário Nacional, ele nasceu enquanto lei ordinária, mas ele é recepcionado pela Constituição de 88
como se lei complementar fosse, porque os seus valores, enquanto texto normativo e principiológico, estão amparados com a Constituição de 88. A Constituição de 88, por exemplo, exige matéria de lei complementar para tratar sobre normas gerais de direito tributário. O CTN possui normas gerais de direito tributário. Para tratar sobre o tema da prescrição e decadência, o Código Tributário Nacional traz a previsão desta prescrição e decadência. Então percebam que esta é a lógica quando a gente avalia as normas infraconstitucionais no seu tempo. A compatibilidade necessária é a compatibilidade material, tá? Cuidado, é uma compatibilidade material apenas. A compatibilidade formal, ela é irrelevante. E aí, para a gente fechar este cenário aqui, para que vocês não caiam numa pegadinha de prova. Poxa, Diego, ok, mas enquanto a Constituição de sua época, a Lei de 82, quando ela foi criada, ela estava regida sob a égide da Constituição de 67, com o AI de 69, concordam? Sim. Para a Constituição vigente à sua época, eu tenho que ter compatibilidade material e compatibilidade formal. Agora, perante uma nova Constituição, recai toda essa tese que eu apresentei para vocês. A compatibilidade é apenas material. Perante a Constituição de sua época, a compatibilidade ela é material e ela é uma compatibilidade também formal, tá bom? Por isso se diz que norma infraconstitucional, olha a mensagem importante para fins de prova. Por isso se diz que norma infraconstitucional editada sob a égide de uma Constituição anterior, se ela for materialmente compatível, recepção. Se ela for materialmente incompatível, não recepção ou revogação. Tá bom? São duas perguntas que a gente precisa responder no estudo da aplicação das normas no tempo. E aí a nossa querida OAB adora fazer algumas pegadinhas maldosas. Ela vai trazer um casinho prático de uma norma constitucional e vai utilizar a tese da norma infraconstitucional. Está errado isso. A norma constitucional ela é integralmente revogada. Eu não aceito tese da desconstitucionalização e nem aceito também recepção material. Quando falar em recepção material, é norma infraconstitucional. É uma lei a nível federal, a nível estadual, que vai ser compatibilizada perante o novo texto constitucional. Tá bom, meus amigos? Essa é a dica sobre aplicação das normas no tempo.